Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Livro EMAI, volume 1, quinto ano, página 68, atividade 9.6. Aqui nós iremos entender, aprender mais um pouquinho sobre fração. Vamos lá comigo então? Pegue o seu lápis, borracha, o livro do EMAI e vem comigo para esta aula. Então, olha lá. Marcelo, observando as figuras, verificou que em algumas delas estava pintada a quarta parte. Então, galerinha, só para a gente já começar aqui, a quarta parte é quando eu tenho uma figura de 4 partes. Então, quando eu já falo assim, quarta, é 4. Então, eu estou querendo dizer que a minha fração tem 4 partes. E uma parte dessas 4 está pintada. Só que a gente precisa também recordar o quê? Que para ser fração, todas as partes precisam estar divididas igualmente. Tudo bem? Então, vamos lá verificar o que a Marcela fez aqui. O que ela verificou. Aqui na alternativa A, quantas partes eu tenho nesta figura? Olha, eu tenho um retângulo dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu já tenho 4 partes. Olha lá, eu já tenho o denominador com 4 partes. E quantas partes foram pintadas aqui? Uma parte. E todas essas partes estão divididas igualmente? Estão divididas igualmente. Então, a alternativa A já é uma das figuras que está correta, está pintada a quarta parte. Aqui na alternativa B, vamos ver. Então, eu tenho uma figura que possui 1, 2, 3, 4 partes. Mas elas estão divididas todas igualmente? Não, não estão divididas todas igualmente. Em todas igualmente. Isto significa o quê? Que já não é uma fração de partes iguais. Já não é, porque não tem todas as partes iguais. Está dividido incorretamente. E para ser uma fração, tem que estar dividido todas em partes iguais. Ninguém pode receber menos, nem mais. Tem que ser dividido iguais. Então, neste nosso caso aqui desta fração, está pintado apenas a metade de uma parte. A metade, como que eu escrevo metade? Isso aqui, olha, de uma parte, né? Então, não está certo isso aqui, tá? Porque se a gente vier aqui e deixar essa figura com todas as partes iguais, já que fração precisa ter todas as partes iguais, olha lá, esta figura, olha quantas partes ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa figura, ela possui 6 partes, ou seja, o denominador dela é 6, que me indica todas as partes de todas, todas as partes de uma figura. E uma está pintada. Isso significa que, então, aqui é a sexta parte. Vamos analisar aqui a outra figura, olha. Então, eu tenho aqui uma figura, 1, 2, 3, 4. Mas a gente já observou que não estão iguais essas partes também. Então, eu preciso deixar essa fração com todas as partes iguais, essa figura, né, com todas as partes iguais, para ela se tornar uma fração. Eu preciso dividir, olha lá, agora quase, mas ainda não, olha. Então, eu vou fazer outra, olha só, aqui. Mas ainda tem coisa errada aí, olha, tem um triângulo maior, um quadrado, então ainda não tem nada certinho. Vamos dividir aqui ao meio novamente. Isso, olha lá. E agora? Estão todas iguais?
Não, né? Olha aqui, eu tenho um quadrado ainda. E esse quadrado precisa ser dividido ao meio para ficar todos os pedacinhos iguais. Agora eu tenho uma figura com todas as partes iguais. Porém, deixou de ser uma figura com 4 partes. Então, agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. 8 partes iguais, né? Para ser fração, eu preciso de ter 8 partes iguais. Então, olha lá, o meu denominador é o total de partes que está dividido. E aqui no meu caso, o meu quadrado está dividido em 8 partes. E pintada 1. Então, não é a quarta parte. Para ser a quarta parte, precisa ser uma parte de 4. Então, aqui também nós já vimos que não é, né? Aí, na letrinha D, olha só, nós temos um retângulo, outro retângulo, né? Nós temos um retângulo dividido em 4 partes, 1, 2, 3, 4. Olha, 4 partes. E está pintada a quarta parte. Então, nós temos aqui uma figura com a quarta parte pintada. Lembra que eu falei aqui? Quarta parte é 1/4. A gente lê 1/4, uma parte de 4. Vamos aqui na nossa letrinha E, então, né? A letrinha E, eu tenho também uma figura, outro retângulo, porém ele está dividido diferente daqui, mas tenho 4 partes, 1, 2, 3, 4, e 4 partes o quê? Iguais. Não tem 4 partes iguais? Porque eu tenho um retângulo aqui, assim como aqui. Só que este retângulo, olha lá, eu dividi ele diferente, mas ele ficou com 4 pedaços do mesmo tamanho, tá bom? E foi pintado o quê? A quarta parte também, foi pintado uma parte só, que significa que foi pintada uma parte de 4, então é a quarta parte. Olha esta figura aqui então agora, galerinha. Vejamos então aqui. Aparentemente, olha, nós temos uma figura, um quadrado, e ele está dividido em 1, 2, 3, 4 partes, mas não está dividido em partes iguais. Vamos ver se a gente consegue deixar ela dividida em 4 partes iguais, para a gente ver se ele fica 1/4. Se ele fica dividido 1/4. Então, olha só. Aqui eu tenho um triângulo pintado, certo? Eu preciso transformar essa figura aqui em 4 partes. 4 pedaços e apenas uma parte pintada. Então, olha lá, aqui eu consegui deixar ele um quadrado dividido em 4 partes. Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? 4 partes. Mas aí você fala, professora, mas está pintado diferente. Tudo bem. Só que nesta parte está pintado só meio. E aqui também só meio, certo? Então, se eu vir aqui e mudar, olha lá, se eu vir aqui e mudar essa parte e trazer ela para cá, olha só, vejamos, eu vou trazer essa parte para cá. Olha, o que eu tenho aqui então? Uma parte de 4 partes iguaizinhas. Então, eu deixei de ter aqui
um quadrado dividido ao meio, né? Por quê? Porque eu passei ele para lá, certo? Então, se eu passei esse quadrado para cá, esse meio quadrado, eu posso fazer isso, porque ele é do mesmo tamanho desse, a metadinha. Então, eu só simplesmente trouxe a metade que estava aqui para cá. Então, ficou pintado, sim, 1/4. Tudo bem, galerinha? Então, uma parte de quantas partes que tem? De 4. Então, vocês vão vir aqui, em quais delas isso ocorreu? Ou seja, em quais das figuras a Marcela observou que estava pintada a 4ª parte? Então, vocês vão aqui e vão colocar a letrinha, somente a letrinha dos que estavam pintados a 4ª parte. Atividade 2. Marcela disse para sua mãe que pintou a 3ª parte. Olha lá, se ali eu pintei a 4ª e era 1/4, aqui então a 3ª parte vai ser o quê? Uma parte de quanto? Terça é de 3, né? Olha lá, 1/3 é a 3ª parte. Então, aqui vai ter que estar pintado uma parte de 3, de cada figura. Então, ela disse que pintou 1/3 de cada figura. Será que ela acertou? Então, vejamos. Vamos aqui, então, analisar a figura A. Nós temos aqui um retângulo. Ele está dividido em 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Então, 3 vezes 4 é 12. Então, eu tenho 12 quadradinhos aqui dentro. Eu tenho 12 quadradinhos, né? Porque 3 de linhas vezes 4 colunas, né? 4 quadradinhos, é 12. Então, eu tenho 12 quadradinhos. 12 dividido por quantas figuras, quantos quadradinhos pintados eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, 12 dividido por 4 é 3. Então, eu já achei aqui a minha 3ª parte. Eu já sei que nesta figura, a Marcela pintou a 3ª parte. Por quê? Porque dos 12 ao todo que eu tenho, eu pintei 4. E 4 dividido e 12 dividido por 4 é 3. Então, eu pintei 1/3, tá? Eu pintei uma parte, olha lá, uma parte de 3. Tá bom, galerinha? Então, só recapitulando. A Marcela tinha uma figura, tem uma figura aqui, com 12 quadradinhos, 12 pedacinhos, e ela pintou 4 pedacinhos. Então, olha, quantas partes tem este retângulo? Tem uma, olha lá, uma parte inteira pintada, 2, 3. Então, ela tem uma parte inteira pintada e 2 partes, ou seja, 2, 4, 6, 8 pedaços não pintados. Então, olha lá, uma parte inteira de 3, 1, 2, 3. Então, aqui ela acertou, aqui ela pintou a 3ª parte. Olha, ela pintou uma parte inteira de 3 partes. Olha lá, 1, 2, 3, né? 3 linhas, olha, 1, 2, 3. Ela pintou a 3ª parte, tá bom? Aqui na letrinha B. Então, aqui nós fizemos a letrinha A, agora nós vamos para a letrinha B. Aqui, ela tem a mesma figura que aqui. Ela tem uma figura 1, 2, 3, 3 vezes 4, 12 também. Então, essa figura B é semelhante à figura A. Ela tem 12 pedaços. Ela tem 12 quadradinhos. E quantas partes ela pintou? Quantas partes ela fez isso aqui? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela pintou em 6 pedaços. Ou seja, ela tomou, olha lá, 2 partes, ou seja, metade. Ela tomou. Vamos só organizar esta figura para vocês entenderem melhor. Olha, então,
Se ela pegou essa figura com 12 pedaços e pintou 6, vamos colocar aqui, olha, eu vou pegar esses 2 que estavam aqui e vou passar eles lá para cima. Olha aqui. Pronto, só para vocês entenderem. Então, olha quantas partes dessa figura ela pintou. Ela pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas partes eu tenho? 12. Então, ela pintou a metade da figura, galerinha. Viu? Ela pintou a metade. Por quê? Quanto que é a metade de 12? Não é 6? Então, se a metade do todo aqui da figura é 6, se a metade é 6, porque eu tenho 12, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 pedacinhos. E ela pintou 6. 6 é a metade de 12. Então, essa fração significa isso aqui, ó, metade. Entenderam, galerinha? Então, de 12, ela pintou 6. Ela não pintou a terça parte, né? Aqui já não pintou a terça parte. Agora, vamos ver aqui na alternativa C. Olha lá, então ela tem aqui de novo, olha, uma figura agora diferente, né? O formato da figura, mas possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu tenho 6 aqui. Então, é sempre assim que a gente faz, olha lá. Eu tenho 6 colunas e 2 linhas, 6 vezes 2. Eu também tenho uma figura com 12 pedacinhos, tá? Aí, só que ela quer saber agora a mesma coisa, se ela pintou 1/3, ou seja, se ela pintou a terça parte. E aqui a gente já observa que é o mesmo esquema da letrinha B. Quantos pedacinhos ela pintou? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela tinha 12 e pintou 6, o que ela fez? Ela pintou a metade. Ela pintou uma parte das 2 que ela tinha. Então, ela pintou a metade. Por quê? Porque 6 é a metade de 12. Como que eu escrevo essa fração? Olha lá, metade de novo. Vamos ilustrar ela igual nós fizemos na outra? Olha lá, então. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha só, então eu vou tirar esses 3 pedacinhos aqui e vou colocar eles aqui em cima, mas aqui nesse caso eu preciso de fazer a linha que não saiu aqui, né? Então, eu vou colocar esses 3 pedacinhos que estavam pintados ali. Então, vamos lá. Olha lá, aqui, aqui e aqui, olha os 3. Tá vendo como que fica? Ela pintou metade, né? Eu tenho uma figura aqui, galerinha, olha. Uma figura com 12 pedaços e 6 deles foram pintados, ou seja, metade da figura. Então, você acha que ela acertou? Sim? Não? Escrevam aí na linha que tem abaixo. Já sabemos que ela não acertou, né? E por que que ela não acertou? Por que que vocês escreveriam que ela não acertou? Apenas qual ela acertou? Por quê? Tá bom, galerinha? Então, essa é a nossa atividade de hoje, do nosso livro do EMAI. Espero que vocês tenham compreendido. Beijos e até o próximo vídeo.